Já no segundo dia de confinamento, para a troca de experiências, os componentes da Escola da Vida sentem a diferença de estar em um lugar que vai mexer com tudo que eles tinham constituído até então. Por muito tempo da minha vida eu deixei de me olhar, né? Eu acho que essa foi a transformação mais significativa de ontem para hoje. Já aconteceu de eu receber alguns insights assim do que eu quero, do que eu vim buscar realmente. E agora compartilham de sonhos. Hoje o sonho seria contribuir para um projeto maior, um projeto onde as pessoas pudessem ser auxiliadas, onde a gente vivesse num mundo bem melhor. Antes da gente falar sobre o seu empreendedorismo, eu quero que você me conte lá de trás, né? Você começou, a gente pode dizer que você iniciou a tua carreira como fomentador do empreendedorismo lá quando você trabalhou como DJ? Eu acho que assim, eu já antes de ser DJ, eu sempre fui um sujeito muito observador e sempre gostei de estar rodeado de pessoas mais velhas do que eu, com histórias de vida mais interessantes, né, que contavam das suas grandes aventuras e conquistas, né? O meu avô paterno sempre foi essa figura, esse mentor na minha vida, e eu me lembro com saudade, com alegria, aqueles almoços na confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, onde eu escutava ele e os seus amigos comerciantes contando das suas empreitadas. Isso foi muito inspirador para mim. Eu acho que isso, de alguma maneira, me incentivou e me inspirou nesse espírito empreendedor. Eu sempre fui muito inquieto, sempre fui um cara que sempre buscou sair daquele status quo, né, daquilo que a sociedade te impõe ou te sugere como ciclo natural da vida, né, que é estudar, se formar, arrumar um emprego, se aposentar, né? Eu nunca acreditei nessa estrutura do sistema, da sociedade. E sempre fui buscando formas de viabilizar os meus sonhos. Eu sempre sonhei muito e sempre gostei de sonhar. Sempre sonhei grande, sonhei com o meu primeiro carro, sonhei com coisas que me davam uma emoção muito grande e que me inspiravam, me motivavam a continuar e lutar para conquistar essas coisas, né? Então, eu sempre tive que lidar com as minhas dificuldades e eu era um cara muito tímido, um rapaz muito tímido quando eu era criança, então eu encontrei várias maneiras de superar isso. A história de ser um DJ foi uma maneira de poder conviver com meus fatores limitantes, né? Quando eu ia nas festinhas e convidava as meninas para dançar, e como sempre tive o defeito de pensar grande, obviamente convidava a mais bonita, né? Porque alguém vai convidar a mulher mais feia para dançar, isso não existe, né? Então eu ia chamar, mas eu não era o mais bonito, então obviamente que ela dizia não, ela queria ter uma opção de esperar o mais bonito convidar ela para dançar, né? Às vezes elas ficavam lá meio que de lado, mas enfim. E eu usava com muito bom humor esses problemas, e acabei me aproximando do DJ numa festa que eu fui e assim conversando com ele, ajudando ele, enfim. Eu acabei encontrando ali uma oportunidade de um trabalho, de um projeto de me tornar um DJ. E aí eu me tornei o DJ mais bacana da escola. E aí eu aprendi uma lição, que mulher realmente não está tão preocupada com a belezura dos homens, mas com o poder que os homens podem ter de criar aquela energia, aquele entusiasmo, porque eu acho que é isso que faz a pessoa ser interessante, né? É a sua bagagem, a sua capacidade de emocionar outras pessoas. E eu tinha esse talento realmente de mobilizar essas pessoas, de criar uma alegria contagiante nessas festas. E aí, obviamente, eu percebi a força dessa energia, né? De como você pode polarizar e criar essa atração das pessoas por você quando você tem a capacidade de transmitir para elas um nível de alegria que elas não estão esperando. E eu acho que essa surpreender as pessoas é que se tornou um pouco da minha marca registrada. Eu me tornei um homem que surpreende. E surpreende não por fazer coisas extraordinárias, mas por ser uma pessoa que convive e desafia a vida convencional. Eu gosto da vida, eu gosto das pessoas, eu sou apaixonado pelas pessoas. Eu vou profundamente nesse mergulho com as pessoas na sua natureza. Eu não me deixo convencer pelo alter ego das pessoas, ou por uma imagem superficial ou alguma máscara que a pessoa queira mostrar. Eu mesmo me despi de tudo isso na medida que eu entendi que eu precisava aceitar os meus próprios fatores limitantes
para transformar isso em virtude. Então eu sempre transformei aquilo que eu não tinha num combustível para atingir aquilo que eu queria. São nos momentos mais difíceis da vida que os profissionais são mais exigidos e as cargas de responsabilidade aumentam. É quando acende a luz vermelha e é hora de lembrar de antigos ensinamentos. Quando você decide que você tem que ir além. E quando você decide que, independente da dificuldade, você tem algo para provar. Não é para ninguém, não. É para si mesmo. Olhar para si quando tudo ao redor está ruindo é uma tarefa muito mais árdua do que parece e é um dos pilares da escola da vida. Quando você tem certeza do que você quer, não deixe ninguém te impedir. É assim que a escola da vida transforma o modo de pensar do empreendedor. Eu trouxe um projeto para o Ricardo, que era um avião monomotor, e saí de lá com um Boeing. Fabrício tinha a ideia de construir uma escola de aviação para que os pilotos e o serviço fossem melhorados no Brasil. Chegou com este projeto ao curso, mas teve o sonho alçado a novos ares. E aí veio o projeto da Universidade do Ar. E a Universidade do Ar, ela visa atender não só os pilotos, porque quando falamos de formação aeronáutica parece que nos referenciamos somente aos pilotos, e na verdade não. Queremos atender toda a gama da aviação nacional e mundial. A Escola da Vida ensina a lidar com os percalços no caminho de gente que tem ideia e não sabe como impulsioná-la. Mas é, acima de tudo, histórias de pessoas que emocionam, como a de Leonardo. Tinha uma padaria no bairro onde eu morava, e aquela padaria ela também vendia picolés e sorvetes. E ela acabava pegando os moleques ali do bairro para permitir que eles tivessem um ganho. Andava 2, 3 bairros, vendia 2, 3 carrinhos de picolé, para no domingo, normalmente no domingo, ganhar o frango como era o melhor vendedor, né? Então poderia levar aquele frango para casa para ajudar em casa. O que começou para ser o frango da família aos domingos se transformou em um grande negócio para o menino que precisava vender picolés na rua. Leonardo está prestes a lançar a própria marca no mercado. Aquele menino vendia picolé, acreditou num sonho, não aceitou aquela condição social, aquele momento que dali eu podia ir para as drogas, para o crime, roubar. Não, eu resolvi trabalhar para poder ter uma condição um pouquinho melhor. E aquilo tudo me fez mais forte e me trouxe até aqui hoje na Espanha. Às vezes ficamos muito apegados em grandes formações, diplomas, mas quando na verdade tudo está baseado na vida. Nós podemos aprender todos os dias. E a Escola da Vida ela tem essa missão, que é realmente, com inspiração, ensinar, dar qualidade para aqueles que vão enfrentar a vida, principalmente do empreendedorismo, que é uma vida muito difícil. Toma mais um golinho que você está ficando com a boca seca de tanto papiar comigo. Você é um cara que gosta de projetar a sua vida? Não, eu gosto... Criar planos? Não, eu gosto de criar cenários. E eu gosto de me visualizar nesses cenários. Eu sou o cara que desconstrói qualquer planejamento, eu não faço planejamento. Eu acredito muito na minha intuição, eu acredito na intuição e eu gosto de perseguir a minha intuição. E todas as vezes que eu deixei de ouvir minha intuição, eu me arrependi. E foram poucas vezes. Então eu acho que essa sensibilidade que a gente acaba desenvolvendo é realmente a nossa bússola. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade sensorial muito grande de perceber coisas, né? Isso é explicado até no próprio sentido quase pré-histórico da própria formação do nosso cérebro, da nossa própria constituição, que foi criada, na verdade, como um sistema de defesa. O ser humano se defendia por intuição, ou aquilo que hoje se chama de intuição, de pessoas que se aproximavam para roubar, seja seu alimento ou fogo, né? Enfim. E esses instintos são até hoje muito presentes, então muitas pessoas tomam decisões baseadas na intuição. Isso não tem nada de esotérico, nem de espiritual, é total neurociência. Então eu acredito muito nisso e eu gosto de me expor ao universo das possibilidades.
Então, como eu sou um apaixonado pela vida e pelas pessoas, eu me permito me expor. E eu adoro isso. Então, eu adoro conhecer pessoas novas, lugares novos, me colocar em contato e considerar a possibilidade de desenvolver projetos novos, mesmo que eu não tenha nenhuma capacitação técnica para aquilo. Eu sempre digo que para eu montar um restaurante de sucesso, eu não preciso ser um chefe de cozinha. Eu preciso ter uma visão e a inspiração, por exemplo, de montar um restaurante como esse, maravilhoso, na frente de uma praia como essa. Eu não preciso ser o cara que vai cozinhar o camarão que a gente vai comer daqui a pouco. Mas eu acho que você pode sim, tendo uma visão correta, juntar pessoas que tenham sim essa capacidade, a melhor capacidade para fazer o melhor restaurante e a melhor comida. Então eu acho que é um pouco uma receita simples. Contando também com um bom investimento, né? Nada se constrói só com uma boa ideia, não? Olha, eu vou te dizer que eu acho que investimento, muitas vezes, pode ser colocado como uma desculpa para não fazer as coisas, né? Eu sempre comecei meus projetos sem dinheiro. Mas, obviamente, que os recursos são importantes, você precisa de recursos, você precisa comprar ou alugar ou construir ou comprar equipamentos ou contratar pessoas, com certeza. Mas o investimento ele é uma consequência de um projeto bem estruturado, né? Uma visão bem definida. Porque quando você consegue reunir diferentes interesses, sejam interesses de pessoas que vão contribuir com o desenvolvimento daquele projeto, do conteúdo daquele projeto, com a missão, com o serviço que você vai oferecer naquele projeto, e você consegue demonstrar a sua visão com clareza para alguém que tem recursos e quer investir no desenvolvimento de novos projetos, porque o dinheiro, acredite você ou não, é o veículo que mais abundância tem. Tem mais dinheiro que projeto. Tem mais dinheiro no mercado disponível para ser investido do que projeto bom. E projeto bom depende fundamentalmente de gestor bom, de empreendedor competente. O dinheiro está sobrando. E o problema do mercado financeiro é onde aplicar o dinheiro para obter resultados melhores do que o money market. Então, como é que você faz isso? Investindo em projetos com grande potencial. Mas o problema do círculo do mundo corporativo, do mundo empresarial, dos empreendedores, é ter empreendedor competente para fazer isso, né? Então o problema não é só ter uma ideia, é quem vai executar essa ideia. Isso vai determinar se o projeto vai ser um sucesso ou vai ser um fracasso. Eu sempre digo o seguinte, uma ideia mais ou menos boa, levada a cabo por uma pessoa extraordinária, com certeza vai ser um sucesso. Uma excelente ideia levada por um cara medíocre, covarde, sem capacidade de desenvolvimento daquela ideia, vai ser um fracasso com certeza. Tudo que os ensinamentos da Escola da Vida pregam são pensamentos que buscam a formação de um líder. Alguém que possa tomar a frente das situações. Alguém que chame a responsabilidade nas horas necessárias. Olha, não basta ser líder, tem que ser líder agora com mente de mestre. E esse líder é um líder maiêutico, ou seja, um líder capaz de fazerem as pessoas pensarem ao seu redor. Só que tudo isso acontece dentro da cabeça dessas pessoas. Pessoas que caminhando pela calçada são comuns, mas reconhecidas nos contatos mais próximos. Isso é o que a gente conta logo mais na School of Life, aqui na Record News.